Bangers e juristas de todo o país, estamos aqui com mais um Direito e Rock na Web Rádio da Uniriter. Eu sou o Germano Schwartz e hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante, o direito ao esquecimento, um tema próprio da sociedade atual. E para isso nós estamos aqui com Anderson Di Mari. O Anderson é ex-aluno da graduação da Uniriter em Canoas, onde fez também sua especialização em Direito Civil e Processual Civil. Faz parte do grupo de pesquisa de redes sociais e movimentos de direitos humanos, liderado por mim, aqui na Uniriter, mais especificamente na Uniriter de Canoas. O Anderson também é advogado e eu queria dar boas-vindas ao Anderson. Tudo bom, Anderson? Bom dia, professor. Obrigado, grande prazer estar aqui com o senhor. A gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão interessante, que suscita tantas dúvidas, tantas discussões atualmente. É engraçado, né? As pessoas querem ser esquecidas ao invés de serem lembradas hoje em dia. Exatamente. Acontece que as pessoas fazem coisas, dizem coisas, escrevem coisas e por vezes se arrependem e querem voltar atrás sobre esse assunto ou reescrever um pedacinho da história, às vezes não é possível. Pessoal, né, a meninada às vezes posta algumas coisas nas redes sociais e depois vão buscar emprego e aquilo tá lá, né? Aquela latinha de cerveja. Exatamente, fotos, momentos que não são tão favoráveis assim no futuro, né? E esses posts, essa falta de controle no que é dito, no que é escrito, acaba impactando no futuro, né? E a gente sabe, né? Tem tanto problema hoje em dia, é bullying, é suicídio, joguinhos à la baleia azul, que complicam ainda mais a vida do pessoal, né? Exatamente, esse tipo de coisa está aí, é algo da nossa sociedade atual. No entanto, as pessoas tentam cada vez mais expor aquilo que elas sabem, às vezes algo que pensam, e se arrependem disso e precisam, por vezes, apagar essa parte, né, da sua história e tem dificuldade nesse momento. E a internet não é exatamente o local onde a gente consiga apagar as coisas, né? Exatamente. A internet hoje é um espaço público, onde todos têm acesso, algo que fica evidente para todas as esferas, né, sociais, como o senhor disse, na hora de buscar um trabalho, na hora de ter credibilidade naquela pessoa. Os empregadores, as pessoas pesquisam as redes sociais para ver o que a pessoa posta, o que ela diz, como diz. Você já tem o seu escritório, né, Anderson? Já, professor, exatamente. Tem estagiário? Tem estagiário. Quando aparece o currículo lá, qual é a primeira coisa que você faz? Primeira coisa, buscar, professor, o Facebook, o Twitter, para saber o que a pessoa posta, onde ela vai, o que ela costuma fazer, como se comporta. E você já descartou alguém por causa disso? Já, professor, já aconteceu conosco, infelizmente, mais de uma vez, inclusive, né? Pessoa com hábitos muito noturnos, né? Não exatamente. Odeio trabalhar segunda de manhã. Exatamente. O fórum abre segunda de manhã, né? Abre, professor. Tem que trabalhar segunda logo cedo. Bom, nós fizemos uma seleção de músicas, afinal esse é um programa de direito e rock, para tratar do tema. A primeira que a gente vai ouvir é a do Camaleão, do David Bowie, falecido ano passado. A música se chama Fame, Fama.
Anderson, essa é uma clássica do David Bowie, né? Fama, né? O que as pessoas fazem hoje em dia para terem exposição? Exatamente, né? As pessoas hoje, com a ideia de ficar escondido nas redes sociais, né? De poder mostrar só aquilo que ela quer mostrar, acaba vivendo praticamente para fotografar momentos bons, em teoria bons, né? Momentos que vão para as redes sociais depois como se fossem apenas o lado melhor da vida, né? O lado bom das coisas. E isso às vezes tem um custo, né? Quando se coloca a questão da fama, na música do Bowie, a fama estava ligado a uma outra concepção. Hoje você pode ser famoso como youtuber, como alguém que tem muitos seguidores nas redes sociais. É bem diferente, né, Anderson? É bem diferente hoje em dia se tem mais espaços, né? Mais locais onde se pode expor ideias, opiniões, conquistar pessoas, até fãs, né? Muitos youtubers hoje têm uma grande quantidade de seguidores e expõem ali o que pensam, o que fazem, o seu dia a dia. Essa informação é poder, e se cada um de nós, podemos virar com as redes sociais produtores de informação, cada um de nós tem poder e fama, né? Cada um de nós, sem dúvidas, tem poder, porque a gente pode expor nesse espaço multicultural, esse espaço público, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha sobre determinado assunto, sobre determinada notícia, por muitas vezes, dando a nossa opinião, contribuindo às vezes positivamente, às vezes negativamente para uma construção de algo maior, né? E o Bowie diz em determinado momento da música que as pessoas fazem qualquer coisa pela fama, mesmo as mais ocas, sem sentido possível, né? Exatamente, as pessoas na intenção de conseguir uma boa foto, de conseguir fazer um vídeo, elas se expõem e passam a viver em detrimento da busca daquele momento perfeito para registrar. Muitas vezes não é sequer a realidade da pessoa, no entanto, ela cria aquele teatro, aquele momento para que saia bem na foto, para expor isso nas redes sociais como um troféu, como uma espécie de conquista. Antes eu até fazia um paralelo, Anderson. A pessoa que faz uma tatuagem coloca o nome de uma namorada ou de um namorado e acaba o relacionamento, e quando fazia a tatuagem não havia mais o que fazer. Hoje até há, nas redes sociais não há, né? Exatamente, professor. E a gente volta no tema aqui do direito ao esquecimento justamente por isso. Aquilo que a gente posta, aquilo que por vezes parece algo inofensivo, não se tem um controle de quem vai ter acesso a isso. Uma vez publicado nas redes sociais, qualquer pessoa pode ver, pode saber a nossa opinião, ou de repente os locais onde a gente frequenta, os nossos filhos, as pessoas com quem nós nos relacionamos. E essa ausência de controle pode gerar consequências, né? E vamos brincar aqui um pouquinho, fama no direito. Fama, o Estatuto da OAB proíbe que a gente faça algumas coisas, mas a gente tem personalidades aí nas redes sociais do direito, não tem? Tem, professor. Isso ainda é uma questão um pouco controvertida, porque várias personalidades têm redes sociais onde fazem uma publicidade, né, de certa forma indevida. O nosso estatuto proíbe esse tipo de atitude, esse tipo de prática, né? O limite entre a publicidade e o que é a opinião pessoal é uma linha bem tênue, bem difícil de ser definido. E, inclusive, além dos advogados, os próprios operadores do poder público, né? Hoje em dia a gente vê promotores externando opinião, magistrados externando opinião, eles são seguidos por inúmeras pessoas, suas fotos. O Twitter do Gilmar Mendes é um Twitter um dos mais seguidos no Brasil. Exatamente, professor. E aí como é que a gente pensa um juiz dissociando a sua opinião pessoal, aquilo que é a influência dele, de uma decisão técnica, né? Sem nenhuma influência, né, desses outros aspectos. Se todos têm acesso àquilo que ele pensa, àquilo que ele diz, é como se ele fizesse um pré-julgamento sobre alguns assuntos nas redes sociais, né? Que não é o local devido para isso, né? Fama, né? O Andy Warhol dizia que todo mundo teria ao menos 15 minutos de fama na vida. Com a internet vai ter muito mais do que isso, né? Com certeza. Talvez uma fama
talvez não, com certeza uma fama efêmera, né? Algo que vai durar pouco, porque todo dia surge um novo... Dura pouco, mas fica lá. Esse é o problema, professor. Todo dia surge um novo personagem, alguém com mais seguidores, alguém com mais influência, porém, mesmo que hoje a pessoa abandone essa carreira, vamos dizer assim, essa ideia de ser um influenciador, de postar a sua vida, de postar o que faz, no futuro breve, ou não tão breve, essas informações podem estar lá disponíveis para qualquer pessoa pesquisar, para qualquer pessoa ter acesso, e nem sempre essa pessoa quer que isso aconteça, né? Na minha época era muito mais simples, você só pedia o telefone de alguém e não atendia o telefone, você não estava em casa, né? Hoje tem rastreador para tudo que é lado. Bom, escolhemos uma segunda música. Eu preciso dizer que essa música, para mim, é uma das melhores do Pink Floyd. Muita gente detesta essa música. Essa música é de um disco quase solo do Roger Waters, na realidade. A banda já estava se dissolvendo, ele é o último disco com a formação que não tem o Syd Barrett, mas é a formação clássica. A música se chama de The Final Cut. I can barely define the shape of this moment in time. And far from flying high in clear blue skies, I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide. If you negotiate the minefield in pride and beat the nose and cheat code, electronic eyes, and if you make it past the shotguns of dial the combination, open the priest hole, and if I'm in, I'll tell you. There's a kid who had a big hallucination, making love to girls in magazines. He wonders if you're sleeping with your newfound faith. Could anybody love you? Or is it just a crazy dream? And if I show you my dark side, will you still hold me tonight? And if I open my heart to you, show you my weak side, what would you do? Would you sell your story to Rolling Stone? Would you take the children away and leave me alone and smile in reassurance as you whisper down the phone? Would you send me packing? Or would you take me home?
O Final Cut com o Roger Waters e com a guitarra do David Gilmour. Bom, e aí? Essa música tem um monte de aspecto interessante com o que a gente está discutindo aqui, né, Anderson? Chega em determinado momento que o Roger Waters, na sua paranoia de sempre, na sua introversão, diz, olha, se você contar a minha história para Rolling Stone, que era a revista mais vendida da época, né, o que você faria com isso, né? Enfim, os aspectos jurídicos, ele queria ser esquecido, e, enfim, tinha uma história aí sendo vendida. Já há precedentes desse direito ao esquecimento no Brasil, no mundo, Anderson? Como é que está isso? Professor, no Brasil especificamente a gente tem algumas decisões, ainda poucas, alguns livros na doutrina, também não são muitos hoje em dia. Mas de uma professora nossa aqui da Ritter, né? A Clarissa Carella. Exatamente, é uma professora que tem um livro excelente sobre o direito ao esquecimento e justamente faz uma análise dos parâmetros jurisprudenciais. Embora sejam poucas decisões, ela analisa uma a uma, de maneira bem profunda. E um desses julgados a gente trouxe para conversar um pouco aqui, para exemplificar o que é o direito ao esquecimento e como funciona. Para se ter uma ideia, né, um exemplo mais claro do que seja, eu trouxe aqui um RESP do STJ, né, número 1334097, recurso especial, famoso, que teve como relator aqui o ministro Luiz Felipe Salomão, né, um célebre jurista. Alguns conversam e falam de um ponto de vista favorável quanto às teses dele, outros nem tanto. Isso é uma questão controvertida. No entanto, nesse RESP, nesse recurso especial em específico, era contra um dos supostos envolvidos, né, na chacina da Candelária. Aquela em que mataram vários meninos na praça. Exatamente, em 1933. Não, perdão. Não, 83. 1983. Eu era vivo. 1983, quase foi errado de novo. Enfim, há alguns anos uma emissora de televisão tentou demonstrar a história e contar ela de uma forma, um roteiro, né? Quase que como uma reportagem, um curta-metragem sobre o que havia acontecido. E uma das pessoas que teve envolvimento, ou um suposto envolvimento nessa chacina, foi citada por essa emissora. No entanto, essa pessoa foi absolvida do processo penal que respondeu, né, sobre isso. Foi considerada inocente? Foi considerada inocente, como não tendo participado, de fato, da chacina. Ingressou na justiça, com os familiares também que se sentiram ofendidos, né, justamente buscando esse direito de ser esquecido. Mas isso já está na internet. Esse é o grande problema, professor. Isso já correu... O que o juiz vai mandar fazer nisso? Vai tentar, mediante uma ordem judicial, retirar isso da internet. Embora as pessoas já tenham tido acesso, aqueles que salvaram a informação para si, nunca mais se recupera, óbvio. No entanto, mediante ordem judicial é possível retirar os vídeos, os comentários, né, que foram feitos das redes sociais. Mas é um trabalho bem árduo, bem difícil de se conseguir apagar completamente. Eu fico pensando, ele vai ter que emitir essa ordem para quem? Exatamente. Ele emite para os provedores, né, dos sites. No entanto, não é possível atingir a todos. E a decisão tem eficácia apenas no nosso território. Né? Se essa informação foi veiculada, por exemplo, em um outro país, o que com certeza deve ter ocorrido, porque teve uma repercussão muito grande. O Brasil foi denunciado por causa disso nas cortes de direitos humanos. Exatamente. Então, tamanha proporção que tomou essa tragédia, por assim dizer, né? Essa pessoa vai ter com certeza dificuldades de retirar essa memória histórica, né, que foi construída em torno de um ato que ele não praticou, das redes sociais, das televisões, enfim. Nesse RESP ele buscou simplesmente que fosse retirado desse programa de televisão, produzido pela emissora, a participação dele, né? Tem dois casos que eu me lembro, eu estava me recordando da música aí do Roger Waters, né? De um garotinho que está lá vendo as revistas de mulher dele, na época em que se viam revistas, não esse acesso total que se tem na internet, né? E alguém vê isso e aquele menino fica pensando
como é que as pessoas que observaram isso vão vê-lo, né? Mas dois, eu me lembro, dois casos que foram parar na justiça, né? Você recorda do vídeo da Daniela Ciccarelli na praia? Claro que sim, professor. Né? Ela entrou com uma ordem, né, contra o Google, foi, Exatamente, foi contra o Google, pedindo que o vídeo fosse retirado ao menos da plataforma do YouTube, né? Que era uma das plataformas onde havia sido publicado. Você já viu esse vídeo? Vi, professor. Então significa que não deu certo, né? Não deu certo. O vídeo hoje não circula mais, assim como as fotos... O Anderson vai ficar sem namorado agora. É verdade. Assim como as fotos da Carolina Dickmann, que também vazaram. As fotos vazaram da mesma forma. Do computador dela. Exatamente. Ela mandou o computador para uma manutenção com o técnico e as fotos vazaram, circularam por toda a internet. E da mesma forma ela buscou auxílio no judiciário para que as fotos fossem retiradas dos provedores. No entanto, quem fez download dessas fotos, quem guardou, quem tem um arquivo pessoal, alguma coisa do tipo, tem a posse das fotos. E pode redistribuir num provedor da Argentina, por exemplo. Exatamente, ou na Deep Web, né? Se fala muito hoje na internet profunda, que não tem todo esse controle, não tem toda essa forma de saber qual provedor está postando o quê. Então, o direito ao esquecimento ainda é um pouco... ainda está iniciando, né? E o segundo caso, só pra gente acabar, que eu me lembro, é aquele do professor de uma escola de inglês no interior de São Paulo, que foi acusado de molestar as crianças e no final das contas não tinha molestado e ele perdeu tudo na vida, né? Exatamente, inclusive as redes sociais à época julgaram ele de fato, né? Antes mesmo de... Ele foi massacrado. Acabou praticamente com a vida da pessoa, né? Embora ele não tivesse cometido o delito e não tivesse sequer iniciado, não havia nem sido instaurado o processo criminal ainda, né? Que ia analisar se realmente tinha esse movimento, e as pessoas já haviam condenado ele nas redes sociais. Fama. Que bom, a gente poderia ir o dia inteiro aqui conversando sobre o tema, Anderson. Muito obrigado. Volte sempre. Prazer enorme, professor. Muito obrigado. É sempre bom conversar, debater sobre assuntos pertinentes, né? E nada mais atual do que as redes sociais. Para fechar, a gente escolheu uma música para deixar o pessoal aí com mais rock and roll, uma música do Radiohead, de um álbum que eu adoro, a música No Surprises, e ali tem a ideia de eu quero viver sozinho, eu quero viver sem surpresas, numa casa em que ninguém me encontre. Um abraço a todos e até o próximo Direito e Rock.